Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de termologia. Vamos falar sobre a dilatação térmica dos sólidos. Bom, antes de nós começarmos, nós precisamos entender a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, que aí nos diz se um corpo está quente ou se o corpo está frio. Isso é temperatura. Calor é energia, ou seja, energia térmica em trânsito. Ou seja, ela decorre da troca de calor devido a uma diferença de temperatura entre dois corpos. Por exemplo, eu tenho um corpo que está muito quente e eu tenho um corpo que está muito frio. Se eu colocá-los em contato para que eles atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, para que haja uma troca de calor, uma troca de energia entre esses dois corpos, só vai ocorrer se os dois corpos tiverem temperaturas diferentes, que juntos, posteriormente, vão entrar em equilíbrio, ou seja, todos os dois vão ter a mesma temperatura. Tendo em vista que temperatura é o grau de agitação das moléculas, nós conseguimos, obviamente, imaginar o quê? Quanto mais agitado as moléculas estiver, mais distante elas vão ficando devido ao choque. Como que eu gosto de explicar isso? Imaginem só, eu amarro uma pedra na ponta de um elástico. Aí eu boto a mão para cima assim e começo a girar aquela pedra por aquele elástico. Giro devagar. O elástico vai ter um certo comprimento, não é verdade? Porque o grau de agitação das moléculas que compõem aquele elástico não estão tão distantes. Mas, se eu aumento a intensidade, se eu começo a girar com mais força, esse elástico vai começar a expandir, vai começar a dilatar, ele vai ficar maior. Ocorre a mesma coisa com os sólidos. Quando eu esquento, por exemplo, uma barra de ferro, ela vai aumentar o seu tamanho em uma única dimensão, numa forma linear. Ou seja, depois de aquecer, vai aumentar um pouco o seu comprimento. Uma chapa de ferro, uma dilatação superficial. Por quê? Se eu aquecer, ela vai se aumentar em duas dimensões, de forma proporcional, ou seja, vai aumentar a largura e o comprimento. Agora, se eu pegar um cubo maciço, de um metal lá qualquer, um ouro, sei lá, algum cubo, e aquecer, ele vai se dilatar de forma volumétrica. Não é verdade? É verdade. Ele vai se dilatar em 3 dimensões. Então, nós vimos o quê? Que a dilatação ocorre de 3 formas. Linear, aumentando uma única dimensão. Superficial, 2 dimensões. E volumétrica, 3 dimensões. Beleza? Beleza. Vamos analisar primeiro a dilatação linear. Onde eu posso encontrar isso no nosso dia a dia? Quem já teve a oportunidade de ver um trilho de um trem, consegue notar que entre uma linha e outra do trem tem um certo espaço. Por quê? Porque às vezes num dia muito quente, ou então com o atrito da roda do trem, aquele trilho vai esquentar. Ele esquentando, ele vai dilatar. Se não houvesse esse espaço entre um trilho e outro, o que ia acontecer? Um trilho ia se sobrepor ao outro e ia ocorrer descarrilamento, vários acidentes. Isso ocorre também em pontes, estradas, né? Em que existe uma fenda entre as placas para permitir que toda aquela estrutura possa se dilatar sem que ocorra uma sobreposição. Beleza, dilatação linear. Eu tenho aqui uma haste de ferro qualquer a uma certa temperatura inicial, tendo um comprimento inicial. Aí vou e aqueço essa barra. Ela vai dilatar uma certa quantidade, tendo um novo comprimento. O L é o comprimento, né?
L0, comprimento inicial. L sozinho, comprimento final. ΔL, a variação no comprimento. Ou seja, o tamanho final menos o tamanho inicial. E a temperatura final, que é a inicial, mais a variação de temperatura que teve. Ou, entre outras palavras, a variação de temperatura final, menos a inicial. Mas qual fórmula, como que eu posso determinar essa variação no comprimento? Muito simples, vai ser o coeficiente de dilatação linear alfa, coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Beleza, professor? A partir dessa fórmula, existem outras variações, né? Porque ΔL, eu sei que é L menos L0. Então, e ΔT, eu sei que é T menos T0. Então, podem haver variações, mas a fórmula nua e crua é essa. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo para cada dilatação. Mas antes, vamos dar continuidade no conceito vendo a dilatação superficial. Como eu havia dito, ela se dilata em duas dimensões. Tá? Então, eu tenho aqui uma chapa de um tamanho inicial, o SI, tamanho inicial, ou S0, né? Vamos deixar S0 para poder ficar direitinho. Ela tinha um tamanho inicial, houve uma dilatação, e houve, então, uma variação no seu espaço. Como que eu calculo isso? Como eu calculo essa variação? A estrutura é a mesma. É o coeficiente de dilatação superficial, que nesse caso é o beta, vezes o espaço inicial, vezes a variação de temperatura. É sempre a mesma coisa, tá, gente? Só o que muda é o coeficiente. E que, nesse caso, o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. É bom guardar isso, porque às vezes o problema não te dá o coeficiente de dilatação superficial, mas te dá o coeficiente de dilatação linear. É importante você saber que ele vale 2 vezes. Beleza? Beleza. E, por último, dilatação volumétrica, que ele vai se dilatar em 3 dimensões. E como que eu vou achar a variação desse volume? Vai ser o lambda vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. A estrutura é a mesma. Porém, o lambda, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele vale 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Beleza. Agora, o que acontece? Eu quero demonstrar uma situação para você. Imagine aqui uma placa com um orifício. Está vazio, tá? A placa, aí eu cortei um orifício nela. Aí, se eu aquecer, eu vou ter uma dilatação superficial. O que vai acontecer com esse orifício? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Quem disse que ele vai aumentar, está correto. Ele vai aumentar. É o contrário do que naturalmente a gente pensa. Porque às vezes a gente tem lá na cabeça o bolo, né? Pô, minha mãe faz um bolo lá e quando ele cresce, o buraco do meio da forma diminui. Não, gente, diminui porque é um efeito químico e não uma dilatação. Se fosse uma dilatação, quando a minha mãe tirasse o bolo do forno e ele esfriasse, ele tinha que voltar ao tamanho original, que é o que acontece. Quando a gente esfria novamente, seja o cubo, seja a placa, ou seja uma haste, ele vai voltar no seu tamanho original. E como eu provo esse buraco aqui? Imaginem que não tivesse esse furo, que fosse a placa aqui. Concordam comigo que essa porção que eu pintei aqui da placa, ela vai se dilatar? Ela vai se dilatar. Então, acontece a mesma coisa com o buraco. O buraco também vai se dilatar, igual a placa também se dilata. Beleza? Beleza. Uma outra situação nela. Vamos imaginar aqui que eu tenha uma lâmina dupla. Tá? Vamos supor que eu colei. Peguei 2 superfícies. Vamos supor que uma de latão e uma de ferro.
todas duas com a mesma superfície inicial, todas duas na mesma temperatura inicial e todas duas vão ser aquecidas na mesma temperatura. Porém, o coeficiente do latão é maior do que o coeficiente do ferro. Aí eu pergunto a vocês, o que vai acontecer com essa haste? Bom, o latão, como tem um coeficiente maior, ele vai se dilatar mais. Só que ele está preso ao ferro, que tem uma dilatação inferior. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar o quê? Que o ΔS, ou seja, a dilatação superficial ocorrida pelo ferro, vai ser menor do que a dilatação superficial ocorrida pelo latão. Então, quando eu tenho essas duas placas em que uma dilata mais do que a outra, a que dilata mais vai empurrar a outra para baixo, fazendo essa curvatura. São duas situações, problemas que ocorrem muito de teoria, você não precisa nem calcular, né? Ocorre muito esses dois tipos de exemplos, tá? Vamos ver agora os exemplos da aplicação prática desses três conceitos: dilatação superficial, volumétrica e linear. Uma barra de 10 metros de alumínio, se é uma barra, eu já sei que é linear. Então, o comprimento inicial dessa barra é 10 metros. A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. Fica exposto ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Então, temperatura final, 40 graus Celsius. Logo, a minha variação de temperatura vai ser 40 menos 20, que é igual a 20 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação do alumínio, ou seja, o alfa, é igual a 22 vezes 10 a menos 6. Calcule a dilatação sofrida pela barra. Opa, quero a dilatação sofrida. Não quero o tamanho final, quero a dilatação. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. L0, tamanho inicial, 10. Alfa, 22 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação na temperatura, que foi 20 graus. Olha só, corto esse zero com esse zero. E vou somar 2 aqui no expoente. Então, eu vou ficar com 22 vezes 1, 22, vezes 2, 44, vezes 10, menos 6 mais 2, menos 4 metros. Pode ver que a dilatação é muito pequena, né? Não é nada assim estrondoso, extraordinário, não. É uma dilatação pequena. Se eu perguntasse a vocês qual o comprimento final da barra, seria o comprimento inicial mais o quanto ela dilatou. Então, o comprimento final seria o inicial, que é 10, mais 44 vezes 10 a menos 4. Seria algo em torno de 10, ando 4 casas para a esquerda, 0,044 metros. Esse seria o comprimento final se eu tivesse perguntado. Como eu perguntei apenas o quanto ela dilatou, 44 vezes 10 a menos 4. Se eu tivesse perguntado o comprimento final, somava esse valor ao comprimento inicial. Vamos ver agora o exemplo 2. Um quadrado de lado 2 metros. Opa, um quadrado. Então, eu tenho uma dilatação superficial. Ele disse que o lado do quadrado é 2 metros. Então, a sua superfície é a área desse quadrado, que vai dar 4 metros quadrados. É feito de um material cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Só que nós temos um problema. Estou trabalhando com superfície, superficial. Então, o beta, que é igual a 2 vezes o alfa. Determine a variação da área, ou seja, eu quero ΔS quando aquecido em 80 graus, ou seja, a variação de temperatura é igual a 80 graus
Celsius. ΔS, superfície inicial, vezes beta, vezes a variação de temperatura. Superfície inicial, 4 metros. O beta, 2 vezes 1,6. 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 4. Vezes variação de temperatura, 80. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. Vezes 4 vai dar 12,8. Vezes 80 vai dar 1.024. Então, ΔS vai ser igual a 1.024 vezes 10 a menos 4. Vou andar com a vírgula 4 casas, vou ficar com 0,1024 metros quadrados. Cuidado, a superfície, a área, metros quadrados. Se eu tivesse perguntado a vocês qual seria a superfície final, superfície final seria a inicial mais a variação na superfície, mais a dilatação que ela sofreu. Então, a superfície final seria 4 mais 0,1024, que é igual a 4,1024 metros quadrados. Mas como perguntei, só a variação, não precisa fazer isso. Eu só mostrei como que se faz. Eu pedi a variação é essa daqui, ó, 0,1024. Vamos agora para a terceira e última questão para encerrarmos com chave de ouro esse nosso vídeo. Sabendo que determinado material sólido e homogêneo apresenta um coeficiente de dilatação volumétrica, lambda, né, igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. Determine o coeficiente de dilatação superficial desse material. Bom, dilatação superficial, eu sei que é 2 vezes o alfa, correto? Correto. Por outro lado, eu sei que o lambda é 3 vezes o alfa. É verdade? Verdade. Então, o alfa é igual ao lambda sobre 3. Substituindo ali, ó, superficial, vai ser 2 vezes o lambda sobre 3. Então, vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, dividido para 3. 1,2 dividido para 3 dá 0,4. Então, o meu beta, meu coeficiente de dilatação superficial, vai ser 0,8 vezes 10 a menos 5. Ou, se vocês quiserem ficar mais bonito, meu beta pode ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6. Muito bem. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!